Olá, terceiros anos! A nossa atividade de hoje é uma atividade de ciências da natureza e nós vamos ver atitudes que podem prejudicar o solo. Ela vai começar lá na página 46 do nosso livro de ciências. Mas antes eu quero que vocês vejam a página 49. A página 49 ela vai dar um pouco de um resumo de tudo que nós vimos até aqui sobre o solo. Então vamos fazer a leitura juntos. Muitos seres vivem enterrados no solo e na superfície dele. O solo é uma mistura formada por materiais inorgânicos e materiais orgânicos. Entre esses componentes existem poros ocupados por ar e água. Entre as características do solo, podemos destacar cor, cheiro, textura, tamanho dos grãos, permeabilidade e capacidade de retenção de água. Os solos permeáveis retêm menos água, como é o caso do solo arenoso. Já os solos menos permeáveis, como o argiloso, retêm mais água. As pessoas vivem sobre o solo, onde geralmente constroem suas moradias. Do solo, as pessoas extraem materiais e neles criam animais e cultivam a maior parte dos alimentos. Para realizar o plantio, são necessários alguns procedimentos, como a aração, a irrigação e a adubação. O desmatamento, a impermeabilização dos solos, as queimadas e o descarte inadequado de lixo podem prejudicar o solo. E embaixo nós temos uma imagem de uma paisagem rural de solo pronto para o plantio. É muito bom nós lermos essa página primeiro, que faz uma revisão, porque ela vai nos ajudar a realizar as atividades das folhas anteriores. Então, voltando lá para a página 46, nós vamos ter algumas atitudes que prejudicam o solo. Veja o quadro a seguir sobre atitudes que prejudicam o solo. Então, aqui tem como se fosse uma tabela, e nós vamos ver aqui que tipos de atitudes que prejudicam o solo. Então, o que se faz? Queimada e corte de árvore. Para quê? Para uso do solo na agricultura ou pecuária, para possibilitar construções. Algumas consequências dessas ações: exposição do solo ao vento e às chuvas, possibilitando que as partículas que o formam sejam arrastadas, morte e migração dos animais da mata que foi queimada. Bom, construções e lixão. Construções. Para quê? Para habitação, para implementação de ruas e avenidas. Lixão. Para quê? Para descartar os resíduos. Então, nas construções, quais são as consequências? Hipermeabilização do solo, que pode levar à ocorrência de enchentes, com graves prejuízos às pessoas. E no lixão? Contaminação do solo e dos reservatórios de água, caso não recebam tratamento adequado. O que se faz? Uso de pesticidas. Para quê? Para matar as pragas que atacam as plantações. Algumas consequências disso: poluição do solo e da água, contaminação de plantas e animais, além das pessoas que os consomem. Na página 47, nós vamos fazer aí algumas atividades em relação ao solo. Imagine que você fez bilhetes com o intuito de se lembrar de cada etapa do preparo da terra para plantar feijão, mas veio um vento e misturou todos esses bilhetes. Tenha paciência e coloque as etapas em ordem. Então, vocês vão ler as etapas e vão colocar o que vem primeiro, o que vem em segundo, o que vem em terceiro e o que vem em quarto. Lembrando que primeiro nós começamos a preparar a terra, certo? Preparar esse solo para poder receber essa semente e poder fazer esse plantio aí, no caso do feijão. Qualquer dúvida que vocês tenham, é só voltar um pouco as páginas do livro, ou para quem não está com o livro, voltar nas atividades de ciências da natureza, que é tudo que nós estamos falando sobre a questão do solo. Ligue as imagens a seguir às legendas que descrevem o que elas representam. Então, qual dessas imagens representam a prática de queimadas que deixam o solo empobrecido?
Qual dessas imagens representa o solo que pode ser contaminado se for usado como lixão? Lixão é onde depositam de forma muito precária e de forma muito errada os nossos lixos, né? Tanto lixos domésticos, como às vezes lixos até industriais. Era uma prática muito comum, né? Que ocorria muito, e agora, com essa nossa conscientização sobre a natureza, eles estão sendo cada vez ou mais protegidos, mais verificados, ou então mesmo excluídos da nossa sociedade, que é isso que é o principal objetivo a ser feito. E a terceira aqui, a impermeabilização pode agravar enchentes, certo? Então, página 48, escreva as letras somente nas alternativas que completam de forma correta cada uma das frases. Então, A eu vou colocar para solo arenoso e B para o solo argiloso. Então, tem textura fina e é bastante permeável à água, tem textura grossa e é pouco permeável à água, tem textura fina e é pouco permeável à água, e tem textura grossa e é bastante permeável à água. Então, vocês vão colocar A para a alternativa que está falando do solo arenoso ou B para a alternativa que está falando do solo argiloso. Prestem bastante atenção nas duas características da frase. Uma frase ela pode estar parcialmente correta, mas a gente quer a frase que está totalmente correta. Então, a textura, preste bem atenção, e a permeabilidade. Então, essas duas questões elas devem estar corretas na frase. Marque V para verdadeiro e F para falso. Depois escreva as falas falsas, né, para que fiquem corretas. Então, vão ter várias frases aqui. Se caso ela estiver incorreta, você colocou F de falsa, você vai reescrever ela de forma correta. Então, primeiro, o solo contém apenas materiais orgânicos. Os materiais orgânicos do solo são pequenos pedaços de rocha. Os materiais inorgânicos do solo são originados de seres vivos. Entre os grãos do solo não há espaço. E muitos materiais extraídos do solo são utilizados na construção de moradias. Então, V se for verdadeiro e F se for falso. Essa é a nossa última página de atividades, né? Desse conteúdo sobre o solo. Se caso vocês tiverem algum tipo de dúvida, é só escrever na plataforma. Até mais!